a gente vai abranger o tema mais pesado e mais complexo aqui do canal até o momento, que é a Bíblia, o livro mais superestimado de todos os tempos. E não somente isso, mas a Bíblia não somente para os leigos ou para os teólogos. Nós vamos falar sobre as formas com que nós vemos a Bíblia, a forma com que a Bíblia interferiu no pensamento mundial, né? Porque sem você ter essa completa noção, a Bíblia influencia a sua forma de pensar e ver o mundo. A gente também vai discutir sobre a forma histórica dela e quais são as verdadeiras perguntas que a Bíblia tenta responder, e fugir um pouco daquelas perguntas que todo mundo faz e aquelas que já tem resposta pronta, e chegar em novas perguntas onde nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. Eu sou o Marcos e você está no O Marcos. E no Bom, pessoal, essa é a parte 1, e na parte 1 a gente vai discutir sobre a Bíblia Sagrada e por que ela tem esse nome sagrado. Bom, primeiramente a palavra Bíblia vem do grego e tem como significado livros, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros, ela é um conjunto de diversos livros e todos eles aglomerados em um único livro maior. E a seleção desses livros é o que torna a Bíblia sagrada. Quando nós temos a Bíblia Sagrada, nós não temos esses livros selecionados diretamente por Deus, mas nós temos as pessoas que selecionaram esses livros, levando em conta coisas como autenticidade, proximidade com os eventos, ou seja, uma coisa que acontecia muito. Primeiramente, nós tivemos Jesus, que viveu de tal tempo até tal tempo, e ele não escreveu nada. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus não escreveu nada com as próprias mãos. Tudo que ele escreveu foram seus seguidores e discípulos. Tudo que nós temos são cartas falando sobre ele, relatos, esse tipo de coisa. E, conforme teve a vida de Jesus, houve a sua morte, e a partir do tempo que houve sua morte, houve um tempo até nós termos a Bíblia como ela é hoje. E eles levaram em conta apenas os relatos que estão mais próximos de Jesus do que dos anos que se passaram. Então, no máximo uma geração depois, eles colocaram relatos onde pessoas que estiveram presencialmente com Jesus, onde essas pessoas estiveram vivas ao mesmo tempo que Jesus, e não contos de contos ou histórias de histórias. Eles levaram apenas isso em consideração. E isso é uma das coisas que torna essa Bíblia a sagrada, porque ela é a Bíblia mais próxima dos eventos. Assim como Sócrates não escreveu nada e Platão, que foi um de seus discípulos, escreveu todas aquelas coisas, o mesmo aconteceu com Jesus. Sim, Jesus é muito parecido aí com muitos filósofos. E por que tantas outras foram deixadas de fora? Porque existem muitos livros que são até mesmo chamados livros apócrifos, ou porque existem outras Bíblias. Eu fui atrás de pesquisar bastante para poder fazer a geração desse vídeo, escrever esse roteiro. Então, eu pesquisei as formas de Bíblia com que nós temos, a forma das Bíblias, o que elas acreditam, o que cada religião leva em conta na hora de ter ali a sua relação com a Bíblia, se ele é totalmente baseado na Bíblia, se ele é baseado em outros livros, outros critérios. Isso é a diferença de Bíblia Sagrada para todos os outros tipos de Bíblias ou histórias relacionadas a Deus. Elas têm essas características específicas. Vamos agora para a parte 2. A estrutura da Bíblia Sagrada. Temos ali o Velho Testamento e temos também o Novo Testamento dentro da Bíblia Sagrada. O que muita gente não percebe é que esses dois livros, embora surgiram em momentos diferentes, um estava esperando a promessa tanto de um novo povo quanto a promessa de Jesus, o outro são as coisas que aconteceram após Jesus. E como nós já dizemos, são apenas as ideias mais próximas, não tem muita distorção. A Bíblia Sagrada ela tem isso de diferença principal com os livros apócrifos. Muitos dos livros apócrifos foram, perdão aqui, tem errada a palavra, mas muitos deles foram escritos tempos depois da Bíblia, tempos depois desses primeiros, às vezes séculos, às vezes anos, às vezes, enfim. Isso é a principal diferença entre a Bíblia Sagrada das outras Bíblias. E o que muita gente não percebe é que esses dois livros têm a mesma intenção. Eles surgem como tentar responder às grandes perguntas que nós temos, que são: qual o sentido da vida, como viver com sabedoria e o que é certo e é errado. E esses dois livros abrangem isso de formas diferentes, mas
de um background igual e conceitos muito parecidos. E se a gente for analisar os 10 mandamentos, o que é o começo do Velho Testamento, já é algo brutal. Só de você ter noção dos 10 mandamentos. Para pensar, na época em que o ser humano vivia tudo no meio do mato, vivia tudo em tribos, vivia tudo em seus pequenos povoados. A partir do momento que eles tomavam isso aqui como lei geral e como seguir comportamentos, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, o que você acha que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas deram muito certo na vida, porque é óbvio que se você matar alguém, você vai ter um benefício naquele momento, mas futuramente você vai pagar com aquilo. Todo mundo sabe sobre karma, em todas as religiões tem isso, e isso é muito verdade, está muito presente no cristianismo, porque mesmo que você não faça o mal para o outro agora, Deus irá fazer o mal para aquele cara em algum momento, porque Deus é quem vai ser quem vai julgar as pessoas, né? E isso aqui é basicamente um manual de sobrevivência coletiva. Esse é o Velho Testamento, esse é os 10 mandamentos. Isso é muito forte. Aqui nós estamos falando não somente nós não estamos falando só de religião, mas nós estamos falando também de sociedade, de comportamento, de crenças, de karma, entendeu? O povo que segue isso aqui está muito certo na vida. Inclusive tem religiões que seguem apenas essa parte antiga, e a gente tem aí exemplos de cidades que são bastante poder econômico bom, porque seguem principalmente isso e algumas outras coisas, como por exemplo de Israel, que segue a Torá e o Velho Testamento. E se você seguir esses livros, de fato, se você seguir o que está escrito neles, é quase impossível você não ficar rico, porque ele ensina muito sobre riqueza e valores da forma dele, e aquilo que está falando é muito verdade, sabe, nesses livros. Esses livros são realmente muito importantes para a sociedade e criar uma sociedade forte e inteligente. Então é por isso que a gente tem até mesmo na legislação brasileira muitos exemplos dos mandamentos e assim por diante, sabe? Você pode até falar que a Bíblia é um livro antigo e tal, com várias histórias, mas isso aqui, meu amigo, foram as pessoas que chegaram a um nível de consciência superior, de entender que essas pessoas conseguiam saber o que era melhor, baseado na religião delas, socialmente. Aí nós temos vários povos antigos acrescentando isso às suas regras e se tornando o que é hoje. Então, mesmo que você hoje fale, eu não acredito em Deus, você só está falando, eu não acredito no Deus Supremo dos cristãos, porque o Deus Supremo dos cristãos, de certa forma, existe dentro da sua cabeça, tá entendendo? Ele é um conceito que você já tem. Então, para os cristãos isso pode ser um argumento, para os não cristãos isso pode não ser um argumento, enfim, eu não estou aqui para discutir isso. Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus como personagem e símbolo de filosofia. Jesus é simplesmente o maior filósofo que eu já vi. Eu estudo outros assuntos, né? Eu não sou um cara só da teologia, na verdade, eu estudo bastante pouco comparado aos outros assuntos, e eu sempre estudei muito filosofia. Eu gosto muito de Sócrates, Platão e assim por diante. Eu poderia soltar vários aqui, Diógenes, eu poderia, citei uma galera bem da pesada, mas enfim, também até mesmo Karl Marx, né? Que é um pouco mais disso, enfim, não importa. E Nietzsche também, muito, enfim, eu sou um cara muito leitor de ler a Bíblia e estudar sobre Jesus. Eu vejo aquela filosofia, eu vejo ele aplicando, assim como Sócrates andava por aí debatendo e fazendo seus discursos, Jesus andava por aí fazendo seus debates, suas afrontas com as pessoas, e as pessoas caíam em, eu acredito nessa religião. Não estou falando cair de um modo ruim, mas cair no intuito de eu aceito quem eu sou, tá ligado? Eu tenho consciência disso. Jesus era um professor, Jesus foi um grande filósofo, assim como esses outros, embora muito mais citado. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, que é o grande representante do Antigo Testamento, e no Novo Testamento sobre Jesus, que é a grande base do Novo Testamento, e é sobre ele que são os relatos. O Velho Testamento, se você conhece bem, ele não matarás, não roubarás, não adulterarás. Todos esses conhecimentos e atitudes fazem você, durante o período em que eles viviam, ter muito mais chances de progresso, muito mais chances de reprodução, muito mais chances de bom convívio na terra. Afinal de contas, uma das frases que Jesus deixa é: Jesus, como eu sou
eu sou o único caminho para obter uma vida plena. E querendo ou não, se você seguir os princípios de Jesus ao pé da letra e os 10 mandamentos, é impossível você não ter uma vida plena, porque você vai estar recheado, como outras religiões dizem, de karma bom e não karma ruim. Então, a própria lei do universo, eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas o universo é a base de energia e essas boas energias vão estar junto com você. Enfim, esses 10 mandamentos, eles foram muito importantes e eles fizeram história fazendo parte da sociedade como ela é. A gente tem conjuntos de regras e leis que muitas das vezes em muitos países foram baseadas também nos 10 mandamentos, ou seja, é algo que fez parte da estrutura da sociedade e não é algo que especificamente tenta provar que Deus é Deus, mas é algo ensinado a todo mundo como um conceito em comum e como algo verdadeiro que funciona. Chegando agora no Novo Testamento, nós temos Jesus, que surge como um símbolo maravilhoso. Jesus, ele abrangeu temas e assuntos durante os seus sermões e os seus discursos, como amor aos inimigos, desapego ao poder, igualdade entre os marginalizados, justiça sem violência. E mesmo que você veja tudo isso como uma metáfora, o valor está ali. Jesus seguia esses valores e ele era uma pessoa muito valorosa. E, ao meu ver, a mensagem filosófica dele é isso. Quando você entende isso, você aprende a ler a Bíblia da forma correta. E eu não sei se você sabe, mas assim como Sócrates viveu, aí todo mundo gosta de Sócrates, ele não anotou nada e foi o seu ajudante lá, o Platão, que anotou tudo. Assim foi com Jesus. Jesus não anotou nada, não anotou um livro sequer. Tudo que temos sobre relatos dele foram anotados pelos seus discípulos. Ler Jesus é um convite para a empatia, a coragem e a compaixão radical. Você não precisa acreditar no que ele fez ou que ele andou sobre as águas, mas vale a pena entender porque tanta gente ainda se emociona com essa história e com os seus ensinamentos e o que ele fez. A partir do momento que você perde esse filtro que te prende a não ler a história dele, a partir do momento que você perde isso e finalmente lê e entende isso, você vê o quanto vale a pena abranger esses assuntos. Bom, agora que a gente já falou dos dois principais fatos, que são os 10 mandamentos e o Jesus ensina a Bíblia no Novo Testamento, a gente tem no início, como todo mundo conhece, Gênesis, e aqueles livros que dizem o começo da Bíblia, eles tentam explicar através de um livro só, que é a Bíblia, como foi a criação das coisas e de onde tudo se originou. Ou seja, primeiro nós temos um livro que tenta contar a história de todo o começo de tudo, temos um livro que nos dá um guia geral para vivermos nossa vida, conforme as regras universais benéficas e de bom karma. Depois nós temos toda a filosofia e mensagem de Jesus para nós entendermos e podermos aplicar em nossas vidas a fim de ser uma pessoa melhor. E nada melhor do que terminar esse grande livro magnífico e de extremo conhecimento e fundamentos históricos. Nós temos uma história para finalizar tudo que existe, ou seja, um livro para dizer como seria o final de tudo. E isso é o que diferencia o Apocalipse de todos os outros livros, e muita gente erra porque lê o Apocalipse de uma maneira muito literal ou com muito medo e acaba não entendendo que aquilo é muito mais sobre morrer e renascer. A parte ruim antecede a parte boa e que no final tudo isso é um suspiro de esperança de que as coisas podem ser melhor, um suspiro de que tudo pode acontecer de uma nova forma e que de fato vai acontecer no fim dos tempos. Mostra que mesmo tão brutal sendo a vida, mesmo acontecendo todas essas coisas ruins e maléficas, no fundo energias boas se juntam com energias boas e no fim teremos todas aquelas coisas que diz o livro de Apocalipse. Você concorda com isso? Você discorda disso? Diga nos comentários, eu te dou comentários aqui para você comentar isso. E isso é tão abrangente, isso é tão inexplicacente, eu não sei nem a palavra dizer sobre isso, que eu posso fazer aqui um vídeo só sobre Apocalipse. Se vocês pedirem aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo só sobre Apocalipse. Eu acho que seria um tema bem legal de abranger e um tema bastante complexo. Então aqui nós finalizamos a estrutura da Bíblia como um livro material e um livro histórico, e o que ela diz, somente a Bíblia no modo estrutural. Estrutural, essa é a palavra. Vamos para o próximo capítulo.
Bom, a Bíblia sendo esse livro tão complexo e tão diferente de todos esses livros, sendo esse livro tão abrangente, esse livro tão... A palavra complexo descreve bem ele. Existem algumas formas de interpretar esse livro, de ler ele, de entender. E eu separei algumas dessas formas aqui para vocês. Nós temos a forma com que os judeus veem a Bíblia, porque são coisas completamente diferentes, tá? Não confunda, ele adora a Deus, então ele é crente, ele é judeu, não. Os judeus seguem o Velho Testamento e a Torá, ou seja, isso é uma exclusividade dos judeus. Os católicos somam as tradições à leitura, ou seja, eles se baseiam na Bíblia Sagrada, mais as tradições. Os protestantes focam somente nas escrituras, ou seja, os protestantes que são os evangélicos e a maioria dos crentes com os que a gente vê nas igrejas Assembleia, Presbiteriana, a Batista, são igrejas que focam somente na leitura da Bíblia e nos ensinamentos da Bíblia. Não generalize, por favor, somos todos bastante diferentes, temos crenças diferentes, só isso aqui já dá para fazer um vídeo muito interessante sobre o que são as principais diferenças, vamos supor, de um católico para um cristão, para um judeu, para um... Enfim, nós podemos ir para infinitas... Aqui tem infinitos temas de vídeo e eu gostaria de fazer todos eles com vocês. Deixa aqui nos comentários se você quiser algo do tipo. Esse primeiro vídeo eu já estou fazendo bastante âncoras, não é mesmo? Nós temos também os leigos que veem a filosofia que veem a Bíblia como filosofia, arte ou curiosidade. Que assim, é só uma forma de dizer os leigos, mas os não crentes, né, os que não seguem, são os que têm visão diferente, eles veem a Bíblia como todas essas outras formas. Inclusive, eu, para fazer esse vídeo, consultei bastante sobre como os católicos, como os judeus veem a Bíblia. E, além disso, eu tenho aqui comigo... Eu estudo bastante na internet, né? Eu assisto bastante vídeos sobre, comentários principalmente. E eu estudo por conta própria, gosto muito, tenho meu livro aí de estudo. Eu tenho em casa já essa Bíblia bastante levada pelo tempo. Ela tem aqui o Novo e Velho Testamento, a Bíblia Sagrada. Temos também diversos pontos para comentários aqui em azul. A Bíblia de sempre para estudo e muito importante você saber o que está estudando da Bíblia. E recentemente eu quero compartilhar com vocês que nós temos de certa forma, uma outra forma de ver a Bíblia, que são pessoas que também levam a Bíblia em conta, mas levam outras coisas em conta, que são os Mormon. E olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos, eu não sei se você já pegou um desse, mas eu tenho aqui o livro de Mormon. Eu conversei recentemente com o Mormon, sou uma pessoa que sempre gosta muito de estudar e é uma religião muito forte nos Estados Unidos e que está chegando aqui no Brasil ganhando bastante seguidores. Eles têm também bastante projetos aqui no Brasil e eu tive acesso a um dos livros deles e eu vou estudar um pouco mais desse livro, mas aqui nós também poderíamos incluir nesta lista os Mormons também, que são uma nova vertente de religião que segue dentro da crença em Deus e que segue, de certa forma, também a Bíblia. Então, esses são as formas de ver a Bíblia e interpretar ela, e esses são os meus conhecimentos. Eu estudei bons livros, posso recomendar muita coisa aqui para vocês, e estou sempre expandindo o meu conhecimento, a minha biblioteca. Não vou dizer se eu concordo ou não com as coisas, eu não vou dizer se eu concordo ou não, se isso é verdade ou não, eu estou aqui apenas para comentar e te mostrar que muitas das vezes você leu a Bíblia ou entendeu a Bíblia de uma forma completamente diferente do que ela pode ser para você, do que ela tenta oferecer e do que ela realmente é. Então a conclusão sobre tudo isso é que a Bíblia não é um mapa, ela é na verdade um espelho. Ela serve para te dizer, ela não serve para te dizer em quem acreditar, mas ela te serve para te mostrar como os seres humanos amam, como os seres humanos pensam e como os seres humanos recomeçam. É um livro sobre gente, e nada melhor do que ilustrar esse livro com mais gente. E se você tem a jornada do autoconhecimento, eu acredito que a leitura da Bíblia é um ponto muito importante na sua jornada do autoconhecimento, é um ponto muito abrangente, é um ponto muito interessante de se ter. Então Bom, como você pode ver de tudo isso, a Bíblia é um livro que surge na nossa jornada de autoconhecimento e autodescobrimento, que nos traz muitas coisas, muitas nuances importantes, responde muitas perguntas. E você que está fazendo sua jornada de autoconhecimento, eu recomendo que você estude a Bíblia, que você estude esses temas e que você entenda essa filosofia. Ela é, de fato, muito interessante. Ao meu ver, a Bíblia não é um livro que tenta retratar somente o que é certo e se Deus existe ou não, mas sim
ela é uma forma de mostrar que os humanos eles pensam, os humanos eles amam, os humanos eles erram e eles têm esse recomeço. É algo muito cultural, social e moral. E esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Marcos, esse foi o vídeo sobre a Bíblia. Eu peço a você que deixe um like nesse vídeo, um like é muito importante. Deixe também comentários, eu estou respondendo todos os comentários. Vamos aumentar e incentivar e fazer mais barulho nessa nova comunidade. Eu estou aqui para fazer vídeos para vocês. Se vocês querem algum comentário novo, se vocês querem algum tema novo, deixe nos comentários que eu estarei gravando para vocês. Eu estou sempre tentando melhorar a qualidade dos vídeos, mesmo que seja muito difícil, eu ainda não tenho equipamentos próprios, eu gravo apenas com o meu celular e nada mais, improviso. É muito importante nesse começo o apoio de vocês para que isso se torne realidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais e Deus abençoe a vida de vocês.